Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, hoje vou falar sobre a diferenciação de material de consumo com material permanente e falar um pouco sobre o material particular. O ponto fundamental do controle patrimonial é a correta diferenciação entre as classificações de material permanente e material de consumo. Vou começar com o material de consumo. A legislação traz como regra que o material de consumo é aquele que, em razão do seu uso, perde normalmente as suas características ou tem sua utilização limitada a 2 anos. Ou seja, o material de consumo é o material de uso não duradouro. É aquele que você adquire para uso imediato, como por exemplo, um papel A4, caneta, copo descartável, uma cadeira de rodas para doação. Ela não será controlada pela instituição, ou seja, ela não terá uso duradouro na instituição. Ela será adquirida com recurso de custeio e também será classificada como consumo. A aquisição de peças para reposição, manutenção, também são classificadas como material de consumo. E o material permanente? A legislação diz que é aquele material que não perde suas características ou tem sua durabilidade superior a 2 anos. Mas aqui eu abro uma aspas nesses 2 anos. Porque o bem, além de durar no mínimo 2 anos, ele tem que manter suas características e atender a instituição de acordo com o esperado. Não é apenas durar 2 anos. A Portaria 448 de 2002 da STN e o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, ao interpretar a regra dos 2 anos, considera que alguns bens que, apesar de terem sua durabilidade superior a 2 anos, podem sofrer um desgaste significativo com o uso, ou podem ser perecíveis, frágeis, e esses fatores também podem enquadrar o bem como consumo. Dessa forma, tanto a Portaria 448 quanto o MCASP definem os 5 parâmetros excludentes para a classificação do material permanente. Ou seja, esses critérios devem ser muito bem analisados ao classificar o material. Vou falar um pouquinho de cada um para você. Nós temos o critério da durabilidade. Este deve ser muito bem analisado. Como eu disse, não basta o material durar 2 anos ou mais, ele tem que durar e ter as condições de funcionamento mantidas. Ou seja, tem que atender a instituição por no mínimo 2 anos. Temos o critério da fragilidade, que é aquele material frágil, que a estrutura é quebradiça, deformável. Por exemplo, um material de plástico frágil ou um material de vidro que quebram com facilidade. E quando quebram, esse material não tem manutenção. Esse material deverá ser classificado também como material de consumo. Nós temos o critério da perecibilidade, que é aquele material que deteriora ou perde suas características com o uso normal. Vou te dar um exemplo, um colchão. Via de regra, o colchão é material permanente. Na minha casa ou na sua casa, ele vai durar muito mais do que 2 anos. Porém, num ambiente hospitalar, onde tem alta rotatividade de pacientes, esse colchão pode ser contaminado com facilidade. Nesse caso, também deve ser classificado como material de consumo. Temos ainda o critério da incorporabilidade, que é quando o material é adquirido para incorporação a outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas ou funcionais do material principal. Por exemplo, a substituição de uma placa de memória de um computador será classificada como material de consumo, ou a substituição de uma gaveta de um armário também é material de consumo. E caso esses bens agreguem valor ao material principal, o mesmo deverá ser reavaliado e ter o seu valor contábil atualizado. E por último, nós temos o critério da transformabilidade, que é a aquisição de material para a confecção de um bem de capital e que futuramente deverá ser incorporado ao patrimônio. Ou seja, você adquire madeiras para a confecção de mobiliário. Futuramente, esse mobiliário deverá ser tombado no sistema de controle patrimonial. Bom, esses são os 5 parâmetros que deverão ser analisados antes de classificar um bem como material permanente.
Bom, eu quero te falar também um pouquinho sobre outro tipo de material, que também devemos ter muito cuidado ao analisar e classificar corretamente. São os materiais com valores irrisórios, de baixo valor, ou materiais que movimentam muito dentro do hospital, que tem muita rotatividade. Por exemplo, o suporte de soro, escadinha de 2 degraus, aparelhos de pressão. Geralmente, esses materiais têm durabilidade maior que 2 anos, porém o custo de controle deles é muito maior do que o risco de extravio. Nesse caso, também devem ser classificados como consumo. Imagina você inventariando esses bens dentro de um hospital. Serão muitos bens não localizados no inventário. Aí temos que apurar responsabilidade, abrir sindicância, e isso todos os anos. Nesse sentido, não vale a pena o custo de controle desses bens. Bom, explanei um pouco sobre a diferenciação do material de consumo com material permanente. Esses critérios devem ser muito bem analisados antes da classificação, de forma que os materiais sejam classificados e registrados adequadamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o material particular. Qual sua opinião? Podemos usar dentro do HC o bem que não pertence à instituição? Sim, podemos sim. O material particular é aquele que o direito de propriedade não pertence ao hospital de clínicas, mesmo que ele esteja sendo utilizado dentro das suas dependências. Porém, antes desse material começar a ser utilizado, o proprietário deverá solicitar junto à unidade de patrimônio a declaração de bens particulares, que deverá ser formalizada com a anuência da chefia imediata. Na declaração vai constar o descritivo do bem, suas características como marca, modelo, número de série e a finalidade do uso. Essa declaração te dará o direito e a segurança de retirar o bem das dependências do complexo hospitalar, quando necessário. Um detalhe muito importante: o HC não se responsabiliza por manutenção, conserto ou reposição de material de uso particular. Então, fique atento ao trazer o seu material para ser utilizado dentro das dependências do HC. Bom, finalizamos nossa aula por aqui e eu te aguardo na próxima aula para falarmos sobre o termo de responsabilidade e o inventário patrimonial. Se você ainda não leu a norma de inventário e as normas de responsabilidade com os bens que estão disponíveis no material complementar, sugiro a leitura antes de iniciar a nossa próxima aula, certo? Um abraço e até a próxima!